Nesta praia arenosa, repleta de paisagens invisíveis, aonde encontramos os abismos que são horizontais, essa praia imensa leva a gente para um estado de espírito de profunda paz. Aqui, no nosso território chamado dos Campos Neutrais, aonde vinham os caudilhos, farroupilhas, portugueses, espanhóis, houve de tudo, já aqui na nossa região. E entravam para dentro dessa área, né, pessoas que faziam os assaltos, né, nas regiões externas, se escondiam e ali ninguém podia prender essas pessoas, né? Nessa praia aqui existem 110 naufrágios e muitos deles, catalogados e não catalogados, datam da época dos Campos Neutrais, né? Esse trecho que vai de Rio Grande, a boca da Laguna dos Patos, até o Prata, entre Colônia do Sacramento e Montevidéu, isso era uma zona altamente belicosa. Ou vamos mais longe, todos os núcleos que se formaram aqui eram núcleos guerreiros. Pela história, os espanhóis, provavelmente há 300 anos atrás, mais ou menos, eles estiveram aqui em disputa pelas terras. A coroa portuguesa e a coroa espanhola viviam com problemas de fronteira, territoriais. Não para o território esse, e sim pela entrada na Boca do Prata. A briga toda era por lá. Aqui nós éramos consequências. Em 1750, quando se faz o Tratado de Madrid, esse tratado foi muito desfavorável aos portugueses. E como eles tinham um poder muito grande, eles começaram a pressionar os espanhóis para retificar. E resolveram acertar de novo. Ou seja, em 1777 se fez um novo tratado de Santo Ildefonso. Então, chegaram a um consenso em que os uruguais, que já estavam até a região de Rio Grande, ao norte, se retirariam, onde hoje é a fronteira, e os portugueses se retirariam até a Quinta de Rio Grande, que é a primeira vila de Rio Grande. Fizeram uma área tampão aqui, né, para que não houvesse conflito, né, entre Espanha e Portugal. Então essa área por um período ficou sendo uma terra de ninguém. E aqui começam os Campos Neutrais, né? Aqui é o início, é o marco inicial dos Campos Neutrais, indo daqui do Taim até o Arroio Chuí. Eram campos que não pertenciam nem à coroa portuguesa e nem à coroa espanhola. E aqui todo tipo de corsário, de vagabundo, de bandido, de foragido, de não que se estabeleceu por aqui. Então era terra sem dono. Até o fim do século XIX, praticamente não se ocupava esse litoral. Por quê? Porque era um cordão de banhados, de lagoas, com uns cômoros, uma costa inóspita, baixa, ventosa, de difícil navegação. E os barcos que navegavam em direção ao Prata, eles tinham que vir ao resto da costa, atrás desses bancos de areia. Gente dessa costa daqui, essa gente da costa, dos banhados que atravessavam lá com grandes dificuldades, eles usavam um estratagema, que isso aí era voz corrente popular, hein? Isso não há documentação, não existe nada, mas é popular. Eles pegavam uma linha, por exemplo, 30, 40, 50 quilômetros e faziam, em cima da duna primária, eu acho que se chama, faziam fogueiras. Faziam faróis com tochas, né, em chifres de animais, né, que eles pegavam chifres que caíam das carcaças dos animais, colocavam graxa, né, nesses chifres, então levavam para cima das dunas, que eram altas de 12, 13 metros de altura, existia muito na região entre o banhado do Taim e o oceano. Pegava ali, no Passo da Lagoa, faziam umas fogueiras por durante meses ali. Sinal de que ali estava a terra, para a noite. Uma determinada ocasião, eles pegavam aquelas fogueiras e levavam a 2 quilômetros para dentro. E os barcos, quando voltavam, quando passavam, estamos longe, vamos para perto. E encalhavam. E aí então se dava a pirataria. Pegaram uma cabeça de boi, é o que eu vejo falar, né? Vi falar, né? Eles pegam uma cabeça de boi seca,
botavam uma vela dentro da cabeça de boi e um pau. E eles faziam assim, tipo farol, a entrada da barra. Os bandidos, né? Aí o comandante da galera achou que fosse a entrada da barra. E ele, pá. Não, veio direto onde estava o farol, certinho. Ah, encalhou. Tem centenas de barcos naufragados aqui, cujo mais famoso foi o Príncipe de Gales, que deu a questão Christie entre o Brasil e a Inglaterra, que o Brasil rompeu as relações com a Inglaterra. E o Dom Pedro II não aceitava, porque eles exigiam que fizesse uma retratação pública e pagar um dinheiro, e o Dom Pedro não quis pagar. Encalhando aquela piratagem muito bandida daquela época. Ah, fizeram matança. É o que eu fui falando, matar muita gente, mulheres, anéis, orelhas, tiraram tudo. Então, alguns naufrágios certamente foram causados por essa bandidagem, que também foi muito comum e ainda é comum aqui no nosso litoral. Se um barco afundar hoje, provavelmente em meio-dia ele esteja totalmente saqueado. Essa costa, à medida que foi o trânsito, aumentou enormemente, porque o mercado uruguaio e argentino e até o chileno para ir ao Pacífico começou a crescer, então aí começam a se instalar os faróis. Os faróis têm uma função importantíssima para os marinheiros. São essas luzes que nos orientam, que iluminam os caminhos, que dão a segurança à navegação. E eles passaram a delimitar e garantir essa navegabilidade a partir de 1910. Mas pirataria continuou até uns 20 anos atrás, de barcos que naufragavam, levavam as cargas. Tem vários barcos naufragados que eu assisti na minha vida. Por se tratar de uma costa retilínea, como sempre foi denominada nos diários de bordo e nos registros de naturalistas que andaram aqui por esses pagos, essa costa sempre ofereceu e ainda oferece um grande perigo. Esse naufrágio aqui é do século XX. Está sendo totalmente consumido pelo mar, mas já foi um navio bastante inteiro na sua estrutura. Essa canoa foi igualzinha que o meu irmão tirou a tripulação do Altair. Ele botou 17 pessoas ali dentro, com 4 remeiros, ou 5, uma coisa assim. E o mar era bravo. Ele encostou do lado do navio, botou os caras tudo sentados, igualzinho essa canoa. Sim, eu estava lá com a mala, com as coisas. E meu irmão ele era guapo, esse aqui conheceu, ele era artista. Ele deixou todo mundo acomodado e tal. Quando ele chegou, quando vier aquele mar lá, vocês baixam o remo. Baixa o remo, quer dizer, baixou o remo, né? E ele ficou sentado na popa, de pé, na popa, de em pé, na popa com o timão. Ele baixa a gurizada, baixa o remo, quando baixa a canoa, quando ficou assim, ele baixou o remo, acho que pegou 70 quilômetros, a canoa de velocidade, lá de dentro. Parou em terra, os caras desceram de sapato, ficou em terra, a velocidade que via. Essa é a caixa do Altair, de remédio que eles tinham lá no navio. Essa é a figura aqui. Ele estava na sala do restaurante do Altair. O meu relógio pifa, esse aqui não pifa nunca. Só que toda semana eu tenho que dar corda nele. O mastro da popa já caiu, faz uns 2 anos. E os 2 mastros da proa ainda está inteiro. Ah, não, vai terminar tudo. Aí isso fica. E esta é uma das embarcações do século XIX. Este naufrágio, ele nos mostra que esta madeira que foi utilizada, depois de todo o desgaste que sofreu pelo intemperismo aqui na beira da praia, ela mostra os nós desses troncos, por conta que nesses pontos a madeira está mais compacta. Então o resto que está mais solto vai se deteriorando e vamos ficando então com a estrutura, com o esqueleto cada vez mais fragilizado. Porque veja-se que as madeiras são de uma rusticidade impressionante, né? E a quantidade de ferro que colocavam para prender umas às outras também é uma coisa descomunal. Grande parte de todo esse acervo está bem na parte mais alta da praia,
mas poderemos encontrar também alguns desses naufrágios ainda dentro d'água. Eu acho que na costa, daqui até o Chuí, a divisa, que nós conhecemos ali, acho que mais de 100 naufrágios, que não é visto à vista, né? Geralmente na beira da praia, quando tem, a gente chama de pegador, né? Pegador porque pega na rede. Aonde tem esses navios afundados, aonde passa a rede ali que o cara não conhece, tranca. Aí já acabou com 2, 3 redes, sem braço de rede. Então a gente vai identificando um por um e sempre defendendo. E a gente nota que geralmente onde tem um, a 100 metros, 50 metros para cada lado, ou mais para fora um pouquinho, há outros. Do meu ponto de vista, a razão de ter um perto do outro foi por pedir ajuda, socorro, e acabou encalhado também igual o outro. Então as embarcações, elas sempre quando chegavam ao sul, encontravam um mar muito desafiador, um mar muito forte, muito vento, e tudo isso, com as tempestades, proporcionou o ambiente ideal para que muitos desses barcos naufragassem nas nossas águas. Então essa costa, hoje, ainda hoje, nós pudemos conhecer em torno de 287 embarcações enterradas aqui nesse litoral, nesse cemitério de barcos que é a maior praia do mundo. Os navios aqui do Sarita até aqui perto do navio, até o Altair. Contei a história dos barcos do Altair, do Manuel, a Chata, barco queimado e aquele outro que eu disse lá, o carregado de gaita de boca. O que a gurizada saía com gaita, era uma sanfonada sorte. De todas as histórias, né, que eu já escutei, no caso, no meu dia a dia, e que eu vejo ainda falar, de todas as histórias, eu só fico pensando uma coisa: por que realmente a história não conta as histórias que realmente aconteceu?